Se você quer informação, notícias, entretenimento, interação, distração, estudar de forma diferente, aproveitar melhor seu tempo com conteúdos de qualidade da área têxtil, você vai se ligar no Tecendo Comentários, o podcast da Teciteca Virtual. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Tecendo Comentários. Hoje vamos dar mais um passo na nossa caminhada, desbravando conhecimento sobre o entrelaçamento da área têxtil com a medicina. Sejam bem-vindos novamente. Hoje, nós vamos continuar com mais pautas de têxteis médicos, em especial os têxteis usados clinicamente. Na pandemia do Covid-19 que ainda estamos vivendo, o uso de máscaras é essencial para evitar a proliferação do vírus entre as pessoas, mesmo com vacina. Existem máscaras personalizadas com bordados, desenhos e muitas destas não oferecem a proteção ideal contra o vírus. Vocês sabem qual é o tipo de tecido ideal para a construção de máscara? Ou se as máscaras que vocês usam realmente os protege do Covid-19? Qual seria a máscara que realmente protege do vírus do Covid-19? As máscaras que usamos no dia a dia oferecem níveis de proteção contra o Covid-19 bastante diferentes entre si. Enquanto algumas chegam a filtrar quase 100% de partículas que podem conter o coronavírus, outros barram apenas 15%. O Covid-19 é propagado por meio de pequenas gotículas, estas as quais possuem o vírus que se infecta em outros seres vivos. Diante do cenário da pandemia, pesquisadores e autoridades sanitárias do mundo passaram a divulgar e difundir as principais formas de proteção para os profissionais de saúde e pessoas com quadro clínico suspeito e para aquelas com diagnóstico de Covid-19. Incluindo aqueles em tratamento domiciliar, com o principal objetivo de interromper a cadeia de transmissão da infecção. As máscaras funcionam como barreiras físicas para a liberação de gotículas no ar, evitando que elas saiam livremente. As máscaras recomendadas para uso geral da população não são as máscaras cirúrgicas, as descartáveis ou as do tipo N95. As máscaras descartáveis são para os profissionais de saúde e para as pessoas que já apresentam sintomas do Covid-19. Já a segunda é exclusiva para profissionais que trabalham em procedimentos e ambientes de altíssimos riscos, como em salas de cirurgias. A máscara cirúrgica é produzida industrialmente com materiais específicos e descartáveis. Ela apresenta como diferenciais um material que filtra partículas menores que os tecidos comuns, a presença de um arame que permite uma melhor adequação ao contorno da área do nariz, minimizando frestas e aumentando a proteção. A máscara N95 é produzida em nível industrial para profissionais de saúde. Buscam oferecer a melhor proteção contra aerosóis, as menores partículas respiratórias possíveis para a transmissão dos vírus. Durante procedimentos médicos, como intubações, elas são eliminadas em grandes quantidades pelos profissionais. Por isso, é necessária essa maior proteção, pois estas máscaras possuem várias camadas de diversos materiais, além de serem muito anatômicas, de modo a minimizar ao máximo os espaços por onde o ar poderia passar sem ser filtrado. Para a população, a máscara ideal deverá ser aquela que possui 3 camadas de tecidos. A camada mais interna deve ser feita de um material com boa absorção de água, como algodão ou tecidos similares. A segunda camada, a intermediária, deve ser composta preferencialmente por um material que não tenha afinidade com água, como um tecido sintético, TNT. A terceira e última camada também deve ser feita com um material de pouca absorção, para evitar a penetração da máscara pelo vírus e contato dele com o nariz ou boca do usuário.
As máscaras de tecidos comuns, como o algodão, não oferecem tanta proteção quanto outras máscaras, como N95, a cirúrgica, TNT SMS e TNT simples. O erro mais comum das máscaras de tecido é a construção da mesma com apenas uma camada e a sua construção na costura. Máscaras com apenas uma camada de tecido não filtram as gotículas e existem vários espaçamentos de ar dentro de sua construção. Máscaras com costura no meio são menos eficientes ainda, uma vez que a máquina de costura faz furos no tecido que permite a passagem de partículas minúsculas de vírus. Vale ressaltar que essa costura só torna a máscara ineficaz se a costura for feita manualmente, ou seja, se essa costura não for feita industrialmente. A vedação do rosto é um ponto importante. As máscaras de pano muitas vezes não vedam completamente o rosto, deixando aberturas com grande passagem de ar. Há muitas propagandas de fake news divulgando máscaras não eficientes apenas em prol de lucro, como a venda de máscaras elásticas que são vendidas como antivirais, porém tem uma alta abertura de ar entre seus pontos de ligamentos ao longo do tecido. Também temos máscaras bordadas, estas aos quais possuem vários furos em sua estrutura, o que possibilita a entrada do vírus. Também temos máscaras que são personalizadas com imagens. Estas máscaras muitas vezes só possuem apenas uma camada e, como dito anteriormente, não filtra as mínimas gotículas pelo ar. Graças à alta demanda por máscaras em todo o mundo, devido à pandemia do coronavírus, especialistas nos deram um aviso sobre a grande ameaça ao meio ambiente, que é o descarte inadequado desses materiais. Segundo os cientistas, a gigantesca produção de máscaras, que é semelhante à de garrafas plásticas, sendo 43 bilhões de unidades todos os meses, com a pequena diferença que as garrafas são recicladas, já que atualmente ainda não existe um protocolo oficial sobre a reciclagem de máscaras, o que aumenta a probabilidade de descarte inadequado e sua poluição. É importante salientar que os usuários de cada tipo de máscara saibam quando elas podem ser descartadas ou reutilizadas, como por exemplo, as N95 e similares agora podem ser utilizadas por mais tempo, desde que estejam íntegras e limpas. Na ausência dessas condições, devem ser descartadas em lixeiras fechadas e a devida higienização das mãos deve ser realizada logo após. Com relação às máscaras de TNT, em decorrência do material pouco resistente, o recomendado é o descarte, que precisa ser feito em uma lixeira fechada e, em seguida, o usuário deve limpar as mãos com álcool ou água e sabão. Já no caso das não descartáveis, ou seja, as feitas de tecido, deve-se realizar a lavagem, mas evitar mais de 30 vezes. Essa lavagem deve ser feita separadamente de outras roupas, com água corrente e sabão neutro, e logo após enxaguar para remover qualquer resíduo. Esperar secar, passar com ferro quente e guardar em um recipiente fechado. No capítulo de hoje, vimos um pouco sobre o uso de máscaras têxteis no contexto pandêmico. A utilização correta das máscaras é importante não só para a proteção dos profissionais de saúde, mas para a proteção da população em geral. A escolha de máscaras corretas, seja industrializadas ou de tecido artesanal, bem como a forma correta de utilização e reutilização, são determinantes para o não contágio pelo coronavírus. Obrigada a todos os ouvintes do podcast que ficaram até o final. No próximo episódio, falaremos sobre diferentes tipos de tecidos na contenção de doenças. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com amigos, familiares e conhecidos. Foi um prazer ter todos vocês aqui e até o próximo podcast.